Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, vocês participantes aí desse 16º Fórum da Aliança Latina, esse fórum internacional tão bacana, e que a gente vai discutir aqui nesse workshop Educação Financeira, um projeto para o planejamento e o bem-estar. E, inicialmente, eu acho super importante conversar sobre o termo educação financeira, um termo muito usado ultimamente, mas o que, afinal, significa educação financeira, né? Inicialmente, um planejamento financeiro familiar. É muito importante que a gente lembre que ter um planejamento, ele permite ter esse panorama detalhado da nossa situação econômica, da nossa casa, e, claro, analisar esses passos para a conquista de objetivos com segurança. Às vezes, gente, nós precisamos realizar gastos inesperados, né? Todos nós, independentemente do tipo de gasto, eles existem e eles aparecem. Outras vezes, a gente também perde a nossa fonte de renda, de uma maneira abrupta, também inesperada. E, por mais difícil que seja, a vida vai continuar. Eu sou Luiz Eduardo Salvatore, tenho 44 anos e sou portador de diabetes tipo 1 desde os 19 anos de idade. Mas a minha vida não parou. Muito pelo contrário, eu usei o diabetes, usei a força que a doença me trouxe naquela ocasião para construir um projeto de vida, para construir uma mudança da minha vida e, consequentemente, a mudança da vida de muitas pessoas. Eu acabei enxergando a dificuldade numa oportunidade para construir algo diferente. Mas é claro que era muito importante que naquele momento eu tivesse mais do que a estrutura familiar, mas que eu também tivesse a estrutura financeira para seguir adiante. E uma coisa nisso tudo é certa: uma família mais bem organizada financeiramente, ela vai estar mais preparada para lidar com fatos inesperados, assim como eu tive e assim como muitos de nós, infelizmente, acabamos tendo. Nosso workshop, gente, ele aborda um debate sobre um projeto de impacto de educação financeira do Instituto Brasil Solidário, a organização que eu fundei há 20 anos atrás, que trabalha aí pelo Brasil inteiro, principalmente com temas ligados à educação. O projeto de educação financeira do IBS, ele é um projeto muito leve, ele é feito por meio de 2 jogos. E aí, nos últimos 5 anos, nós conseguimos trazer uma ferramenta eficaz, escalável, e ela traz conceitos e pilares fundamentais para esse raciocínio financeiro, e principalmente como ele pode ser aplicado para indivíduos, para famílias e também para gestores sociais, e buscando, obviamente, essa diminuição das mazelas econômicas de grandes proporções para as famílias, né, que são desencadeadas pela falta desse planejamento já mencionado, ou às vezes pelo surgimento de uma doença. No final da nossa conversa, a gente tem ainda uma boa surpresa para vocês. Nós vamos oferecer aqui para os integrantes da rede da Aliança Latina a possibilidade de fazer adesão ao projeto, mas isso eu vou explicar logo mais para vocês. Essa atuação, ela não está apenas no Brasil. Então é importante lembrar que nós já estamos em outros países da América do Sul. Nós temos trabalhado todo esse projeto já em língua espanhola, na América Latina, e nós temos todo o material também já traduzido para o espanhol. Então, todo o workshop que vai ser feito no futuro com vocês, ele também será ofertado na língua nativa de cada um dos países, para aqueles que fizerem a adesão. Para a gente começar, é importante lembrar sobre esses conceitos de educação financeira, né? Um termo, como eu disse, que agora se fala muito, mas a gente tem que discutir um pouquinho mais sobre ele. Afinal, o que é educação financeira? Primeira coisa que a gente deve pensar é que ela reflete a nossa existência, ou seja, um projeto de vida com desejos, com sonhos e também necessidades. Outra coisa é o comportamento, decisões conscientes, inteligentes e até estratégicas que vão fazer a nossa vida ser melhor no presente e no futuro. Isso tudo com objetivos de segurança, autocontrole, controle e, claro, potencialidades para a gente poder ir além. E o planejamento financeiro, gente, ele envolve consumo, ele envolve reservas, aquilo que a gente consegue guardar, e para isso a gente tem que ter tomadas de decisões e riscos e oportunidades sendo analisadas todo o tempo. Para aí sim a gente falar do mercado,
e de suas potencialidades. Termos importantes como inflação, os investimentos, bolsa de valores, mercados de ações, as regras do mercado local e aplicações financeiras. A questão é que muita gente vai direto para esse último ponto, sem perceber que existência, comportamento, objetivos de vida e planejamento financeiro fazem parte da educação financeira. Então, o que acontece é que a gente acha que a educação financeira é uma coisa só para quem está ali vendo números da bolsa, vendo as ações caírem ou subirem, e se esquece que educação financeira é uma coisa do cotidiano, é uma coisa do dia a dia, e que pode ser aprendida principalmente de uma forma leve, divertida e construída com o diálogo. E esse diálogo é justamente o que o Instituto Brasil Solidário propõe neste importante tema que muda aí a vida de muitas pessoas a partir do momento que você percebe que as suas atitudes podem ser mais saudáveis do ponto de vista daquilo que você tem como um projeto de vida para construir estabilidade, segurança e potencialidades. E aí o Instituto desenvolveu um projeto por meio de jogos. Por que jogos? Jogos simples, um de tabuleiro, um de cartas, jogos que permitem simular situações reais num ambiente seguro, porém com consequências dentro do jogo, sobre as decisões tomadas, mas simultaneamente vivendo a experiência real e emocional de ganhar e de perder. Então, a estratégia de jogos que o Instituto usou é muito importante para dialogar com crianças, com adultos, com gestores, para que aí sim a gente possa chegar numa estabilidade financeira como nós desejamos. Esse projeto ele está incluído na Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma estratégia brasileira, uma política pública. Então, o Instituto Brasil Solidário tem feito esse trabalho principalmente com escolas e municípios inteiros. Nós trabalhamos esse projeto de forma interdisciplinar e transversal, ou seja, são mais de 300 habilidades e competências socioemocionais para gerar essa expectativa de aprendizado. O projeto também está alinhado aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e para isso nós fazemos uma formação com gestores, com educadores, com famílias, e principalmente aplicando tudo isso por meio de debates transversais que vão muito além do que a gente acha que a educação financeira é. O piquenique, gente, ele é um jogo de tabuleiro, então, que traz essas reflexões, e a ideia principal do piquenique é implementar ali, trazer no debate o conceito do poupar, né? Como é que a gente pode potencializar se a gente não consegue nem guardar? Então, um jogo muito interessante, onde muitas coisas vão acontecer, no sentido de construir esse debate com os participantes para observar essas atitudes do dia a dia que podem trazer reflexos, principalmente no ato de guardar o seu dinheiro. Já o Bons Negócios, ele é um jogo mais evoluído, ele é um jogo de cartas que simula um negócio real, aonde você vai ter que comprar produtos, aonde você vai ter que vender produtos. Então, a ideia central do Bons Negócios é trazer o conceito de investir. Primeiro, a gente fala sobre como guardar e como atitudes do nosso dia a dia podem contribuir para isso. Depois, a gente vai falar de investir. E o investir, aí sim, ele vem com muitas responsabilidades, ele vai estar alinhado às suas leis do seu país, às regras do mercado. Então, são muitos debates possíveis para você poder potencializar aquele recurso que você conseguiu ganhar. A gente está falando de gestão, a gente está falando de administração, a gente está falando de atitudes empreendedoras sob o ponto de vista do jogar. Então, dentro desse contexto interdisciplinar, os dois jogos vão falar muito sobre tomadas de decisões, análises de riscos e oportunidades e, principalmente, em situações reais, iguais ao do mundo, iguais às do nosso dia a dia. Então, a nossa educação financeira, ela aborda a educação ambiental, o consumo consciente, a própria questão da saúde, a nutrição saudável, gestos de cidadania, mobilidade urbana, economia doméstica, e aí sim uma veia de empreendedorismo junto com a educação fiscal, que são as regras. Então a gente vai falar de gentileza, a gente vai falar de riscos, de oportunidades, de gastos e ganhos do nosso dia a dia por meio de dois jogos. Olha que coisa bacana. E aí, esse projeto aplicado dentro dessa abordagem transversal, integradora e com fatos do cotidiano,
eles estimulam o pensamento crítico. Então, nós vamos aprender juntos, conversando, tirando cartas, jogando, e esses debates vão trazendo todos aqueles elementos importantes que são o pilar da educação financeira, que eu comentei no comecinho da apresentação. Claro que a gente está falando também de matemática e interpretação, porque você não tem uma tomada de decisão correta se você não interpreta bem os fatos. Então, esse aspecto é muito importante, porque a gente vai falar de economia e finanças também, mas a gente vai avançar sobre a interpretação de cartas, de textos, de fatos, dentro de um viés colaborativo, e aí sim a gente vai avançar para falar de juros, de inflação, de aplicações financeiras, impostos, que é o grande lance do que você tem que entender no futuro, não no começo. Então, primeiro a gente discute uma parte conceitual de comportamento, para depois chegar no assunto que todo mundo sabe, que diz as regras aí do mercado, das empresas e principalmente das nossas famílias. Então, a educação financeira, gente, pelo Instituto Brasil Solidário, nós acreditamos que ela, se for aplicada através de uma metodologia adequada, ela sim alcança resultados desejados. A gente vai ter famílias com estabilidade financeira ou mais bem preparadas para as ocasiões inusitadas que podem aparecer e, obviamente, a gente vai ter famílias mais saudáveis, famílias melhores, conseguindo seguir adiante e ter o seu projeto de vida, seja ele de uma criança adolescente, seja ele de um adulto, sendo alcançado. Então, quando a gente aprende dessa forma colaborativa e de forma transversal, todos passam a ser protagonistas e corresponsáveis pela aprendizagem, porque a gente está dialogando sobre os assuntos o tempo inteiro. Então, este projeto também, ele foi pensado nas famílias. Então, além de trabalhar com educadores e gestores de organizações, né, sejam parceiros do IBS, como vem agora pela Aliança Latina, a gente também sabe que é importante trazer a família. Então, nós trazemos os filhos, os familiares, os gestores, para que todos juntos possam aprender e ter momentos descontraídos, que todos esses temas sejam trazidos para um ambiente claro, onde existe o diálogo, onde existe a conversa, e com certeza os resultados comportamentais surgem com atitudes do dia a dia. O piquenique, gente, ele é um objetivo muito simples, né, um objetivo comum, que é você realizar uma compra ao final do tabuleiro. Então, diferentemente de um projeto de tabuleiro que ganha quem chega primeiro, na educação financeira também é parecido. Você não ganha rápido, você ganha devagar e sempre analisando todas as situações do dia a dia. Então, você tem um compromisso ao final do tabuleiro que deve ser honrado, que é uma compra, uma despesa, e aí, no meio do caminho, você vai ter que interpretar muitas situações de ganhos e gastos, riscos e oportunidades, todas ligadas às situações do nosso dia a dia, trazendo, obviamente, que a questão matemática de contas, de adição, subtração, estabilizando, então, ideias e noções de um controle financeiro, um impulso, e trabalhando também a sustentabilidade, a saúde e outros valores. Ao final, quando todos terminam, aí sim realizaremos a compra e ganha quem sobrar ali com a moeda local. A moeda dos nossos jogos chama-se América. Então, esse é o jogo piquenique. E aí, todas as cartas de ganhos ou gastos ou tomada de decisão são cartas que vão trazer aqueles assuntos lá que eu falei no começo para vocês. E aí, mostrando aqui alguns exemplos, né? Desde situações inusitadas, como você se machucar e ter que fazer um curativo, né? Um jogo voltado a crianças, então a gente não vai falar de uma doença, a gente vai falar de uma situação inusitada de saúde, mas a gente também vai falar de contas, a gente vai falar de reciclagem, vamos falar de economia de água, e aí a tabela de produtos também do supermercado, do seu piquenique, onde a gente vai também dialogar sobre nutrição saudável, entre tantas outras coisas relacionadas ao dia a dia. E aí nas cartas de risco e oportunidade, como eu falei, as tomadas de decisão, a interpretação de texto, vão te mostrar várias situações que podem ser boas, podem não ser tão boas, mas vai depender do quê? Do jogador. Então, você vai aprendendo o tempo inteiro com o jogo piquenique vários conceitos de comportamento financeiro. Nós temos também uma versão virtual.
Então, eventualmente, para aqueles que não possam jogar em tabuleiro, nós temos também uma versão digital que já é usada na formação e também está em espanhol, lembrando aqui para os nossos participantes. Partindo agora, só para vocês entenderem o que o Bons Negócios traz, ele já tem, então, um objetivo mais empreendedor. Então, ele vai simular uma tenda, ele vai simular uma banca de negócios, onde você tem uma loja, e você vai ter que abastecer a sua loja com um capital inicial, depois você vai ter que vender os seus produtos, e claro que depois você vai ter que entrar no mercado do seu país, os impostos, as leis trabalhistas, as leis fiscais, tudo isso será abordado nas cartas de desafio. Então, é um jogo que trabalha muito a habilidade de compra e venda, uma negociação e até autocontrole na compra. Existem situações reais de empreendedorismo, né, como eu já disse, e aí, claro que a parte matemática é bem mais avançada, além de adição e subtração, a gente já vai para gráficos, percentuais, debate econômico, debate fiscal, uma educação para o consumo, então é um jogo mais avançado. E esses dois jogos juntos somam o que seria o alicerce que nós entendemos para a educação financeira neste ambiente das famílias que precisam e também dos gestores, se aplicada para os seus negócios, do ponto de vista de debater gestão. E aí, aqui mostrando algumas das cartas dos bons negócios, então, sim, falaremos de contas que vencem, de inovação, de produtos, sejam eles legais, piratas, autuações, reconhecimentos, fiscalizações, sustentabilidade, muita coisa do dia a dia, assim como a nossa vida, ou assim como o nosso negócio. O Instituto Brasil Solidário, desde o começo do projeto, entendeu que não era apenas a distribuição de jogos que traria bons resultados. Só ela traz resultado, mas bons resultados vêm com o diálogo. Então, nós trazemos e oferecemos, além dos dois jogos, uma formação. E ela faz parte do projeto. Então, desde 2020, a gente está trabalhando, além do presencial, nós trabalhamos numa formação de um uso de uma plataforma de ensino à distância, EAD. Então, são materiais de estudo que podem ser certificados, caso necessário, e aonde existem encontros ou mentorias, onde a gente vai debater em 6 aulas. No Brasil, acontece com 6 aulas, mas nós avaliamos na América do Sul uma quantidade de aulas adequada também, mas existem encontros interativos para falar sobre todos aqueles assuntos. Existe uma plataforma de estudo para você ler sobre os conteúdos. Existe uma plataforma onde você faz o download do material na sua língua nativa, no caso espanhol ou em português, e principalmente nós enviamos os dois jogos para que todo esse conhecimento tenha um sentido na hora de você realizar a aplicação prática, na hora de você ver aquele aprendizado colaborativo acontecendo. E aí, claro que todas as nossas avaliações mostram que, trazendo os conceitos sobre poupança e investimento, mais comportamento financeiro, uma parte psicológica, um debate importante para as famílias, mais o treinamento para o uso dos jogos e, no Brasil, um alinhamento pedagógico, ou seja, nós aplicamos aqui em muitas escolas, aí sim nós temos resultados incríveis de qualidade de implementação, de quantitativos de mudanças de comportamento. Então, é muito interessante o trabalho somado dos dois jogos como uma ferramenta, mais a formação que nós oferecemos. E essa avaliação, ela mostra principalmente isso que diz respeito a planejamento, a autonomia e autocontrole sobre os ganhos, a necessidade ou entendimento de levar uma vida financeiramente segura desde criança, criando hábitos saudáveis de consumo, aprender a investir, ter consciência sobre os riscos financeiros, porque sim, eles existem. Então, a avaliação, ela mostra aumentos muito interessantes, muito grandes no aprendizado, né? No caso de educadores, vejam como antes da formação e depois da formação, nós temos um viés muito expressivo do aumento do nível de desejos de comportamento empreendedor, dos próprios conceitos do que é a educação financeira e como ela pode ser dialogada com as pessoas, e até do investimento, que seria a última coisa, né? Onde a gente, então, potencializa aquilo que nós guardamos. E, dentro da nossa formação, praticamente todo mundo sai com conceitos preparados para multiplicar. Nosso grande desejo é também a multiplicação. Então, as nossas ferramentas,
são o conhecimento e os dois jogos para a gente ter esse debate acontecendo. E aí, olha só, 95% no caso de escolas respondem que vão dar sequência a esse aprendizado, porque ele é importante, ele tem números muito expressivos que, infelizmente, deixam famílias endividadas e deixam famílias desamparadas e despreparadas quando acontece alguma coisa inesperada na sua rotina. No Brasil, nós temos já quase 500 mil beneficiários diretos, né, principalmente crianças e alunos e adolescentes, mas são mais de 20 mil educadores adultos que fazem parte dessa rede de conhecimento, que dialogam sobre esses conceitos na formação, e 92 municípios. É um projeto bastante grande e os nossos amigos aqui podem olhar o site vamosjogareaprender.com.br, essa é a versão em português, mas nós temos a versão em espanhol e nós temos também a versão em inglês do portal, com tudo mais que a gente apresenta nessa formação. E nós monitoramos também. Então, a gente pode contar algumas histórias, mas ver em vídeos é muito interessante. Então, nós monitoramos histórias e casos locais e temos um jornal mensal. Nessas histórias, a gente vê bastante mudança de comportamento de adultos, de crianças, de adolescentes, que passam a entender a vida diferente a partir do momento que entendem essas noções do comportamento financeiro ou da educação financeira. Dentro da Aliança Latina, nós sabemos que são 21 países e 123 membros. E o Instituto Brasil Solidário tem muito orgulho de fazer parte também dessa iniciativa do Fórum, aqui com vocês, e ao mesmo tempo conhecer a fundadora, Merula, através também do trabalho da Abrale, importantíssimo no Brasil. E olha que coisa bonita, nós fomos convidados hoje aqui para discutir e apresentar para vocês esse tema através deste projeto que já vem alcançando números muito grandes no Brasil. Então, nós temos a capacidade de trabalhar com vários países, não só do Brasil, nós temos a capacidade de trabalhar com vários países da América Latina, pelo projeto já estar em espanhol, e é esse o nosso desejo para vocês, trazer para cá a oportunidade de oferecer a formação de educação financeira com essa ideia de mentoria, com os temas transversais que eu falei, e nós temos aí, para ter uma base, uma carga horária de 72 horas com o estudo online, mais os materiais impressos em português ou espanhol, com os vídeos, e os encontros interativos que farão parte também dessa formação. E o nosso público-alvo são vocês, gestores aí, que entendam que é necessário esse debate com familiares de pacientes, de pessoas que tiveram algum problema, que estão desamparadas, ou para a própria organização. Então, nós entendemos que é uma formação para a vida, para todos nós, e super necessária, principalmente no mundo de hoje, que vive com altos e baixos aí da instabilidade econômica global. E aí, no conteúdo da formação, claro, a gente vai falar de uma maneira muito mais aprofundada sobre todos os aspectos, até, claro, chegar nas ideias de investimento, planos de aula ou planos de ações, e, óbvio, a utilização dos jogos como um instrumento para dialogar tudo isso, seja o nosso objetivo de curto, médio ou longo prazo, dentro do que a gente busca na educação financeira. A implementação, gente, ela é exclusiva, então, para os parceiros da Aliança Latina, então, ela deve ser feita através do preenchimento do forms que nós estamos enviando logo mais para vocês, e cada entidade participante, desejando fazer a formação em 2022, no começo de 2022, nós teremos já tudo isso encaminhado com vocês, daremos um número de inscritos possíveis, né, para cada uma da organização, e enviaremos os jogos para os países ou locais destino. Então, vocês vão ganhar o acesso à plataforma, à mentoria e também aos dois jogos para poderem dialogar com seus públicos e multiplicar. E com isso, com certeza, tentar passar um pouco do que eu falei aqui para vocês, dessa importante ferramenta aí que nós temos de trabalhar o debate sobre o comportamento e a educação financeira, buscando uma vida adulta melhor. Nós temos a nossa plataforma e o material apostilado, incluindo a versão digital do jogo Piquenique. E agora, para fechar aqui com vocês, iniciar o nosso debate, gostaria de lembrar que o planejamento financeiro familiar, gente, então ele permite esse panorama detalhado da nossa situação econômica,
a importância de analisar os nossos passos no presente para a conquista dos objetivos futuros com segurança. Uma pessoa bem organizada financeiramente, ela está mais preparada para lidar com o inesperado, que infelizmente acontece com todos. Aconteceu comigo, aconteceu com vocês, pode acontecer com mais pessoas. E isso é justamente um dos pontos do debate da educação financeira. O preparo para lidar com o inesperado, o susto. Nós sabemos que hoje estamos aqui vivos e falando, mas amanhã tudo pode ser diferente. E a gente tem a obrigação de deixar isso encaminhado com a nossa família, com os nossos funcionários, com a nossa empresa, com a nossa organização. Então, nosso desejo do curso será, com todos, transmitir conceitos e pilares fundamentais para esse raciocínio financeiro e como ele pode ser aplicado para pessoas, para adolescentes, para crianças, para gestores sociais, buscando uma melhor qualidade de vida, melhor alcance dos nossos desejos, dos nossos sonhos, para todo mundo que está envolvido. Muito obrigado, e agora a gente segue então para aqui um debate, onde a gente vai poder esclarecer com vocês algumas dúvidas, a gente vai poder falar um pouco mais sobre a importância desta iniciativa, principalmente a importância de ter um conhecimento mínimo financeiro, para a gente poder ter uma vida estável, e a gente vai seguir também com a adesão daqueles que quiserem participar desse projeto conosco em 2022. Muito obrigado. Pronto, vamos lá? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Nassir, Daniela Aide, Aline, Rayane. Primeiramente, mais uma vez, agradecer aqui a Aliança Latina. E para vocês verem, né, como a gente lida aí com um tema complexo, necessário e importante. Eu contei um pouquinho aí da minha história pessoal. Todos aqui temos talvez uma história parecida de um desafio, principalmente ligado à saúde, ou outros, né, que surgiram na nossa rotina, e que, com certeza, o conhecimento acerca da educação financeira trouxe muitas mudanças possíveis. E eu gostaria agora de conversar um pouquinho com o Nassir. Nassir é o nosso formador aqui no Brasil, ele que tem feito a formação, a mentoria, né, de 6 semanas com os nossos alunos, com os nossos educadores. E aí eu queria conversar um pouquinho, Nassir, sobre essa temática, né? O que a gente pode acrescentar aqui nessa fala sobre a importância da educação financeira para gestores que trabalham nas organizações parceiras aí da Brale e da Aliança Latina também, os familiares, enfim, que com certeza recorrem a essas organizações, muitas vezes para também pedir algum tipo de auxílio, porque a gente sabe que são situações muitas vezes devastadoras, né, que a gente passa em relação à saúde. E conta um pouquinho, Nassir, o que você poderia somar aí dentro do que a gente traz na formação, mas alguma coisa que a gente pudesse acrescentar aqui para o nosso público. Boa tarde, Nassir. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, a gente conversando por uma causa que eu particularmente já defendo há quase 20 anos, e esse meu casamento, esse meu namoro aí com o Instituto Brasil Solidário vem só a somar, né? Como já foi falado na nossa apresentação, a questão do inesperado, ela é uma questão que ela costuma sempre ser deixada de lado, né? As novas gerações e nós vivemos num mundo que é cada vez pensando pelo imediatismo, né? A gente sempre pensa no agora, em viver o agora, a gente não pensa no amanhã, e a gente não tem no nosso planejamento, e alguns até evitam ter, né? Nem querem pensar que alguma coisa ruim pode acontecer, negativa pode acontecer, ok? E dentre essas coisas, todos nós estamos expostos a acidentes que podem ser podem causar de um período pequeno ou muito longo, podem causar impactos numa família que sejam permanentes, né? Uma pessoa pode deixar e terminar inesperadamente a sua existência, e essa pessoa, ela pode ser, em muitos casos, o pilar financeiro de uma família, né? de uma
comunidade. Né? Então, o que é que faz, né? O foco desse nosso curso, desse projeto, que é intitulado Vamos Jogar e Aprender, né? É exatamente trazer a todos os participantes, né? Não só, né, aqueles os adultos, os educadores, os multiplicadores, aqueles que a gente está falando diretamente, mas principalmente aos mais jovens, né? E quanto mais cedo, melhor, né? Mais concreto e sólido vai ficar esse pensamento sobre essa importância em relação ao inesperado, né? Quanto mais cedo a gente trabalhar isso, melhor. Vocês que trabalham, atuantes aí na área da saúde, eu também, a minha primeira formação, não vou falar quando, mas há muito tempo atrás, é em educação física. Então, quer dizer, eu também sou atuante, né, não só na questão da educação financeira, mas também na área da atividade física e da saúde, né, ligada à nutrição, ligada a tantas outras coisas que a gente costuma deixar de lado no nosso dia a dia. Né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente fala na nossa formação, que é uma formação muito importante, porque nós entendemos que o jogo, os jogos, né, comentados aqui na nossa apresentação, têm um potencial muito grande, mas é preciso ter uma conscientização, reflexões anteriores a esse jogo. E é por isso que a nossa proposta não é simplesmente, né, colocar esse potencial, esses jogos com tamanho potencial na mão de vocês. Tá? A gente precisa também salientar e apresentar para vocês o potencial pedagógico e existencial que esses jogos têm. Tá? Então, é nisso que a gente foca bastante. Né? Então, esse contexto, pensar numa existência baseado numa expectativa de vida aí de 70, 80 anos, né? Que é o que a gente, claro, ninguém sabe se isso, mas a gente torce para que aconteça, né? Isso seja, até o período seja maior do que isso. E é nisso que a gente precisa pensar, as várias fases. E as nossas crianças e jovens precisam ter esse ensinamento. Mas esse ensinamento precisa ser de uma maneira simples. Tá? E falando estritamente da educação financeira, e a gente tem visto isso um pouco também na educação ambiental, na nutricional, né? A forma que tem sido passado para as nossas crianças, isso, muita gente, talvez não tenha tido o significado existencial que merecia ter. E os jogos, as situações que aparecem nos jogos, que os jogos propõem, são situações muito próximas do nosso dia a dia, do dia nosso, de vocês, dos filhos de vocês, né, das nossas crianças e jovens, e por isso trazem um teor, padrão significativo muito maior, que motiva esses participantes a quererem aprender, refletir, pensar, né, de uma forma simulativa, né, simulando ali no jogo, tá? Mas que são coisas que irão certamente, em algum momento da existência de todos nós, acontecer. E os jogos fazem com que eles estejam mais preparados para enfrentar essas situações e até tomar decisões, ou tomar cuidado com as suas decisões, para evitar algumas dessas situações. É disso que a gente está falando, né, Luiz? Legal, Nassir, muito bom. E aí, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, né, a gente estava discutindo a questão do papel também das organizações sociais nesse sentido, e a gente sabe que muitas vezes as famílias recorrem a essas organizações justamente nesse momento de um tratamento e tudo. E às vezes você tem crianças envolvidas, você tem adolescentes, e aí eu queria que a Dani comentasse um pouquinho, né, desse papel, talvez, de um acolhimento com a própria família, né, onde que talvez um momento desse de jogar também possa ser colaborativo para a gente criar uma coisa sistêmica, né, da educação financeira, alinhada, obviamente, às vezes à necessidade, mas principalmente prevendo que isso não se repita, que é o nosso grande desejo global, né, Dani? Isso, boa tarde para todo mundo. Então, eu acho que trazendo um pouquinho, né, dessa conversa que a gente teve, eu acho que o ponto é o estabelecimento de um diálogo, né? Os jogos propiciam isso, que é a gente conversar sobre as situações do cotidiano
que envolvem despesas, que acabam envolvendo recursos da família. E muitas vezes a gente tende a colocar as crianças à parte das situações e elas não entenderem as consequências, porque hoje em dia, como você não tem tanta circulação de moeda, fica uma coisa meio intangível, fica aquele cartão mágico que paga, o celular milagroso, ou de repente quando você vai sacar dinheiro, você vai no banco, é uma máquina mágica, né? Então, da onde vem o recurso? Eu acho que tudo começa com esse diálogo da gente entender que as coisas, elas têm um custo, que essas despesas, elas impactam na família como um todo, e isso deve ser sempre colocado de uma maneira muito leve. Então, os jogos, eles propiciam você trazer para a realidade da criança essa conversa de uma maneira muito simples. E, claro que eu acho que uma coisa muito importante que foi colocado, que é o planejamento, e nós aqui, até vou fazer a brincadeira, né? A gente se planejou para estar aqui, nós nos organizamos, nós nos dividimos, nós conversamos a respeito, né? E estabelecemos uma série de questões para estarmos aqui hoje. E eu acho que é isso que a gente tem que colocar para as crianças e que a gente tem que entender do paralelo da educação financeira. Essa questão de você pensar não só na rotina do dia, mas na rotina da semana, na rotina do ano, em todas essas coisas, entendendo a consequência de cada atitude e de cada decisão tomada aí ao longo, não só da sua vida, e o quanto essas decisões também impactam no outro, né, dentro de casa. E acho uma coisa assim bem importante a gente colocar que em algum momento, daqui a pouco, acho que a gente já pode disponibilizar pelo chat, a Rayane que está ajudando, a questão da inscrição, porque como a gente se planejou, a gente organizou forms para aqueles interessados preencherem e a gente poder conversar mais depois, né, sobre as dúvidas que a gente não conseguia aqui responder, para que a gente possa seguir. Acho que espero ter respondido aí tudo, Luiz. E é importante lembrar, até porque as pessoas perguntam, né? É uma adesão totalmente gratuita, tá? Na verdade, o Instituto Brasil Solidário, assim como a Abralho, a Aliança Latina, ele tem financiadores privados que viabilizam com que a gente possa dar essa assistência. Então, é um projeto que vai chegar gratuitamente a vocês, tanto a formação, quanto os possíveis jogos, né, que a gente vai enviar para as organizações que fizerem adesão. Então, assim, o nosso maior desejo é o compromisso, né, de assumir isso como uma ideia a ser multiplicada, seja com os familiares, seja com outros integrantes da organização. É um tema realmente muito importante. E aí, acho que colocaram também por onde a gente começa o planejamento financeiro, né? Então, eu vou resumidamente dizer uma coisa que a gente fala na formação e posso deixar a palavra aberta aqui novamente, ou para a Rayane ou para o Nassir complementarem, mas esse começo vem no controle de gastos, né, ou ganhos e gastos, o controle de receitas e despesas, que é uma coisa muito maluca, gente, mas pouca gente faz. A maior parte das pessoas, e aí eu falo muito do Brasil, mas se fosse só no Brasil, a gente não estaria com um projeto global, pouca gente faz controle. A gente vai fazendo, e a gente não tem, literalmente, como dizia, na ponta do lápis isso, né? E é importantíssimo. Então, para mim, o planejamento começa no controle. E o controle nem sempre é fácil, nem sempre é legal. Às vezes é chato. É chato, sim. Fazer planilha, colocar lá no aplicativo, ficar olhando o extrato e bater, lembrar daquela coisa que você comprou e que você já esqueceu, mas isso é controle. E aí isso vale para a família, isso vale para a nossa empresa, isso vale para a ONG, isso vale para todo mundo, né, Nassir? Acho que é por aí, né? Nassir e Rayane, quem quiser complementar. Pois é, Luiz, esse é um tema que é muito caro, né? Gostaria de desejar uma boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo e estão conosco discutindo esse tema tão importante, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo e ao mundo, obviamente. E eu cito especificamente a América Latina porque, enquanto região, a gente compartilha problemas muito semelhantes, né? Então, falar de problemas financeiros, problemas econômicos é algo comum, mas o que a gente quer trazer aqui é soluções também a compartilhar, e essa metodologia, né, esses jogos, esse projeto de educação financeira
é uma solução que o Instituto Brasil Solidário vem desenvolvendo no Brasil, tem expandido a América Latina, como o Luiz comentou na apresentação, primeiro no Chile, né, a gente está caminhando na Colômbia e assim deseja ir muito além, mas a ideia mesmo é compartilhar esses impactos tão positivos que temos obtido por meio do projeto. Isso porque a gente precisa desvincular essa ideia de que finanças é só sobre temas monetários, é só para quem mexe diretamente com dinheiro, mas na realidade é algo que afeta famílias, que afeta uma organização, e a organização do terceiro setor sobretudo, porque às vezes tem pouco recurso, né, conseguir esse recurso é um pouco mais difícil, então tem que saber controlar muito bem, tem que saber planejar muito bem, e nesse sentido é importante também desvincular essa ideia de educação financeira só a dinheiro, porque também é algo que está relacionado à saúde, como o Luiz comentou. Quando às vezes a gente é abatido por um problema de saúde, todo aquele planejamento familiar ou essa falta de planejamento familiar é impactada. E também porque quando não há um planejamento financeiro, quando não há educação financeira, os problemas decorrentes disso, como o endividamento, como a evasão escolar, enfim, afeta também a saúde dessa família. Então, é importante falar também aqui de saúde, nesse espaço da Aliança Latina, não só de enfermidades, mas de saúde, segundo conceitua a Organização Mundial de Saúde. É esse estado de bem-estar social, esse estado de bem-estar mental e não apenas físico. E quando a gente fala em educação financeira, em planejamento financeiro, falamos também disso. Então, bem, como já foi muito bem explanado por Luiz, por Dani e pelo Nassir, a educação financeira, além de ir além desses temas monetários, econômicos, mas adentrar em tomada de decisões, em análise de risco e oportunidade, em planejamento, né, ele também extrapola, vai além da criança que joga, né, porque adultos também podem jogar esses jogos, e são muito bem-vindos, na verdade. E assim impacta não só quem está jogando, mas aquela pessoa que jogou, aprendeu, também vai trazer os aprendizados dela para quem está no entorno. Então, esses resultados tão importantes, né, vai afetar na escola, no desenvolvimento daquela criança, vai afetar na formação dela enquanto pessoa, então vai crescer um adulto mais consciente, né, vai crescer um adulto considerando a saúde, né, desse cuidado consigo, desse cuidado com a família, e vai crescer também estando preparado para esses imprevistos que o Nassir comentou, para essas coisas que não estão realmente no plano, né, não estão para acontecer, mas nos acometem no decorrer da vida. Então, bem, com relação ao projeto especificamente, a gente costuma sempre dizer no Instituto Brasil Solidário que juntos construímos. Então, a gente está aqui propondo, né, uma adesão, propondo que quem se interesse nos jogos, quem se interesse no projeto, possa se somar a nós, e aí eu peço para que envie novamente o link do formulário lá no chat, né, onde a gente tem conversado, para que, já respondendo uma pergunta que colocaram, vocês possam fazer essa inscrição, e quantas pessoas da ONG possam participar, vai ser um tema que a gente vai conversando mais adiante. Então, é feita lá a inscrição nesse formulário que a gente colocou, você coloca seu nome, seu telefone, né, coloca uma ideia de como você pode mobilizar, de como você vai ajudar, qual é a organização da qual você faz parte, e logo em seguida a gente entra em contato para planejar essas questões de quantas pessoas da ONG vão participar, como é que os jogos vão chegar até aí. E somado a isso também vocês já podem acessar o próprio piquenique online, como o Luiz falou, e ir conhecendo a dinâmica desses jogos e vendo como eles realmente são acessíveis. É importante dizer que não por serem jogos, são algo, enfim, somente do brincar, né? Tem um aprendizado, tem um conhecimento ali por trás que vai beneficiar, obviamente, crianças e adultos. A gente joga entre nós, né? Nós que estamos aqui apresentando o projeto, também jogamos, também conversamos, e fica, então, aqui o convite para que uma organização, né, não está relacionada somente a uma escola, né, ou alguém que está relacionado à área da educação, mas, na verdade, nesse espaço aqui da Aliança Latina, a gente está propondo para as organizações do terceiro setor, para alguma organização que atenda pacientes, enfim, e que possa beneficiar esses pacientes, suas famílias, ou as pessoas da própria organização, como colocaram na pergunta. Então, eu reforço esse formulário, peço para que quem tem interesse possa preencher, coloca lá suas informações e a gente, de maneira muito feliz, vai entrar em contato para seguir, né, essa parceria que com certeza vai ser muito frutífera. Luiz, devolvo para você,
né, Sim. pedindo para que as pessoas realmente conheçam o projeto, entrem lá, a gente tem o site tanto na versão em português quanto na versão em espanhol, e é importante dizer, né, Luiz, a gente tem todo um material em espanhol, tem a plataforma em espanhol, tem os jogos em espanhol, tem vídeos, né, legendados, tem vídeos, enfim, que explicam como é que joga, explicam mais sobre esse tema, então tem toda esse aparato, seja em português, seja em espanhol, para atender a América Latina como um todo. Isso mesmo, Rayane. E aproveitando o embalo, né? Porque como estamos nesse momento do fórum, a gente entende que quem está participando do fórum é quem deseja, né, a adesão, enfim. Então a gente gostaria, inclusive, de fazer a formação junto, o que vai ser uma oportunidade ímpar, né? De vários gestores no ano que vem, né? Não é nada esse ano, mas no ano que vem, fazerem juntos com diferentes gestores de outros países, todo mundo construindo junto a mentoria, porque isso é muito interessante. No Brasil, a gente tem feito assim com municípios, muitos municípios brasileiros. Imagina, com a Aliança Latina, a gente poder fazer com vários países, vai ser uma coisa inédita, né? Então, muito interessante. Para o Brasil, vamos jogar e aprender.com.br e, eventualmente, para quem está querendo ver em espanhol, vamos arrogar e aprender.com. Tá? Então, isso, claro que pelo portal em português você também acessa a versão internacional, isso é simples. E aí, Nassir, se tem algo mais a complementar aqui, né? Onde começa o planejamento financeiro, Nassir? Você que fala tanto isso para os educadores e para as pessoas que participam aqui no Brasil, que mais a gente poderia responder? E, Rayane, tem mais alguma pergunta que colocaram? Ativando aqui. Bem, Luiz, colocaram inicialmente, né, que esse é um tema muito importante para a organização de pacientes. Perguntaram como é que faz para se inscrever, que a gente já explicou, né, e reforça aqui por meio do formulário. Ele é bem acessível, é só clicar lá no link, e aí ele está todo em espanhol, para que, enfim, todo mundo tenha acesso, e tem lá um espaço para que quem for do Brasil possa responder em outro específico, em português. Mas essa foi a pergunta mesmo, como é que faz a inscrição, e a gente está ansioso e animado para receber as inscrições de vocês. Legal, Luiz. Eu queria comentar mais duas coisas que eu acho que é importante, que a gente está falando aqui desse imprevisto que pode acontecer, mas esses jogos e esse projeto, né, também é importante passar isso que estão aí interessados, que ele não se... Ele trata também da educação ambiental e da educação alimentar. E, principalmente na questão ambiental e alimentar, ele trata num conceito de prevenção a problemas de saúde. Né? Um dos temas que a gente trata na formação, inclusive, é o que a gente chama de economia existencial, né? Ou seja, quando eu tenho bons hábitos de higiene, quando eu tenho bons hábitos alimentares, isso influencia também no meu financeiro. Né? Por quê? Porque quando eu vou inverter, quando eu tenho maus hábitos de higiene ou alimentares durante a minha existência, eu necessariamente vou estar mais exposto a problemas de saúde lá na frente, que vão exigir maior investimento, né, das minhas reservas, né? Ou talvez eu nem tenha reserva. Né? Então, quer dizer, nós também tratamos isso na educação existencial, vamos chamar assim, das crianças. Eu gostaria que a gente tem visto nas nossas formações, né, que nem era o foco inicialmente, mas tem acontecido cada vez mais aí com os educadores que participam das nossas formações, como esses jogos têm se apresentado de forma muito positiva com crianças com limitações cognitivas ou limitações até de auditivas, né? Então a gente tem tido vários projetos aí, vários participantes das nossas formações que têm nos chamado a atenção, né, para a importância desses jogos aí para esse tipo de limitação, que também é muito positivo, né? Para crianças com TDAH, para crianças com deficiência, com déficit de atenção, né? Ou seja, isso tudo é muito positivo na área da psicologia, da psicopedagogia, também tem se mostrado muito interessante, né, Luiz?
Eu vou até acrescentar, né, acho que puxando um gancho um pouquinho para o que o Nassir falou, que o próprio formato do jogo, ele traz essa questão da inclusão e da troca, e todo o processo de aprendizagem se faz por meio de troca. Acho que é a maior forma que a gente tem, o ser humano desenvolve, né, o conhecimento trocando as experiências. Então, os jogos, eles propiciam isso e eles trazem todo mundo para uma situação de igualdade, né, de estamos aqui no mesmo barco, buscando, ainda que seja um jogo, um objetivo, que nós precisamos que todos colaborem para que o jogo aconteça. Então, eu acho que isso é extremamente importante, a gente falar, né, e trazer que esse aprendizado se torna leve e se torna conjunto. Então, a gente também aprende muito com a experiência do outro. Então, só aproveitando que o Nassir trouxe a temática, complementando aqui um pouquinho. Perfeito, Dani. Ainda mais como o Nassir falou, né? A gente está nas gerações, enfim, que às vezes nem para mais para conversar, nem para mais para trocar, e esse espaço do jogo, esse momento do jogo, às vezes essa oportunidade que tem de trocar experiências ou de conversar sobre um tema ali da organização da família, justamente por esse contexto interdisciplinar que ele proporciona, né? Como o Luiz falou, se tiver algum último comentário, eu gostaria de fazer um também, que a gente ouve muitas vezes que dinheiro não traz felicidade, né? E isso, às vezes, é algo que impacta muito sobre a educação financeira, porque ao ouvir isso, não se pensa que uma organização financeira vai impactar na qualidade de vida da pessoa, mas, na verdade, vai. Então, o dinheiro, de fato, não traz diretamente felicidade, mas traz tranquilidade, traz paz, né? Traz essa maior confiança ou segurança de que amanhã, caso algo aconteça, você não vai estar completamente desamparado, né? Seja uma situação de saúde ou não. Então, estar tranquilo tanto repercute na saúde, como se a saúde for impactada ou abatida em algum momento, essa organização financeira vai lhe amparar para o futuro. Então, é isso. Dinheiro não traz felicidade, mas educação financeira traz condições para que a gente possa viver bem, para que a gente possa ter qualidade de vida, e isso tudo tem a ver com saúde. É verdade, Raine, é isso mesmo. E assim, Covid, né, não sabemos ainda o que vai acontecer. O que a gente vê é um mundo que está em recessão, está em inflação, países da América Latina, alguns com bastante complexidade, pelo menos o que chega para nós do Brasil, são cenários não tão positivos de alguns vizinhos, infelizmente. E no Brasil também não é diferente, né? Nós lidamos com população do grande Brasil, né? Que está afastada aí dos grandes centros, e a gente sabe que é uma realidade dura. Muita gente, não vou nem falar do endividamento, porque aí tem um grande debate se estar endividado é ruim. Não é, depende, né? Depende do tipo de endividamento, mas o endividamento ruim, o endividamento desequilibrado, né? Descontrolado, esse sim é ruim. E infelizmente nós temos aqui no Brasil programas que vieram com a pandemia justamente pelo alto índice de desemprego, né? O aumento do emprego informal. Então, esse tema já vinha com uma importância grande, mas pensando em pandemia, ele ganha uma importância maior ainda, e eu acho que é muito cabível mesmo tudo isso que a gente está discutindo aqui, independente dos motivos, né? E a pandemia é saúde, né? Já que estamos falando de saúde, mas tem a ver com saúde. E aí eu queria ouvir um pouquinho a Aline, né? A Aline que trabalha na gestão do Instituto, também toda a nossa parte administrativa, na expansão deste tema no projeto no Brasil. E queria dar as boas-vindas, né, Aline? Dar uma palavrinha aqui com os nossos amigos também que estão nos ouvindo nessa tarde. Obrigada, Luiz. Boa tarde a todos. Eu acho muito interessante você colocar o assunto da pandemia, porque veio para provar que ninguém tinha um planejamento para isso, né? Então você vê todos os países construindo hospital de campanha. Olha como foi a economia, quantidade de desemprego, os índices, o que levou. Então, realmente, eu acho que a gente defende a bandeira da educação, e quando a gente fala educação financeira, quando a gente começa, desde o princípio. Por isso que o jogo está ali desde para as criancinhas. Por quê? Porque se a gente vem trazendo a educação financeira como um todo, junto com a educação, entra no nosso planejamento, e aí a gente consegue amenizar
essas situações que são imprevistos, na verdade, né? Porque não tem como a gente prever o todo. E até levando em consideração uma coisa que o Nassir falou, a gente não quer ter uma reserva para doença, né? A gente não quer. Então, eu, por exemplo, eu tenho a reserva para a saúde. É a reserva para manter a minha saúde caso eu tenha algum imprevisto. Então, eu acho que a gente pode adotar esse nome. É isso, gente. Legal, Aline, isso mesmo, é verdade, viu? Muito obrigado aí pelas suas palavras. Lembrando, gente, mais uma vez, então, né, o nosso link do Forms está no chat, né? Então, para fazer o desejo, né, de adesão, a gente vai, esse ano ainda, possivelmente contactar as organizações, pensando no primeiro trimestre. Então, estamos falando de um projeto que vai acontecer para vocês que desejarem no começo de 2022, tá? Esse momento é muito oportuno. Nós não estamos apenas falando aqui no evento da Aliança Latina, a gente está falando com vários estados do Brasil, enfim, é um momento de planejar o ano de 2022. Então, a ideia é sinalizar agora o desejo, mas a efetivação ela vai acontecer no primeiro trimestre de 2022. A gente vai contactar todo mundo, isso aí vocês não se preocupem, tá? E, Nassir, mais alguma coisa, Nassir? Tantas coisas, né, aliás? Essa nossa motivação, né? Por entender, aí a gente tem, fazendo um paralelo com os projetos que a gente atua aqui no Brasil, né? Onde nós temos aí multiplicadores, onde você mesmo mostrou números lá de mais de 500 mil pessoas sendo impactadas, né? E essa nossa esperança, essa nossa motivação aqui de que os participantes desse fórum aqui agora também se vejam com a possibilidade de ter um potencial de multiplicação de todas essas, vamos chamar de novas educações, né? Não só a financeira, como a alimentar, como a ambiental, né? Ligados os jogos, é importante ser lembrados, os jogos com estreita proximidade com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, da ONU, onde todo o planeta está na nossa Agenda 2030, né? Todo o planeta é feito por pessoas, né? Então, da mesma forma que a gente acaba chegando à conclusão que são as pessoas que estão estragando o planeta, a gente precisa mudar isso, cada um de nós, e precisamos atuar nisso também, e também a questão de saúde de várias gerações para frente. A gente não está falando só dos nossos filhos, nós estamos falando dos nossos tataranetos lá na frente. A gente precisa entregar isso para eles com consciência. E se nós não atuarmos de forma positiva, né, existe um risco muito grande que o que acontece no dia a dia possa ser muito negativo, não só para cada um de nós, mas para todas as sociedades no geral, né? E voltando à questão ainda da pandemia, eu acho, a gente tem um momento realmente desafiador, porque o que nos une aqui nessa tarde, nós enquanto IBS, Aliança Latina, Abrale, são os empreendedores sociais, né? Acredito que a maior parte do público que está nos assistindo são também empreendedores sociais, alguns maiores, outros menores, mas todos são empreendedores sociais, né? E a parte financeira é apenas uma ponta desse assunto. Você tem que falar de marketing, de estratégia, de captação de recursos humanos, de voluntariado, temas que foram aí trazidos, né, nesse fórum, muito bacana, em outros painéis, mas todos, com certeza, assuntos que se unem ao fim, se unem na sobrevivência, seja da tua família, seja da tua organização, e nesta retomada, temos que, abrindo a caixa dos empreendedores sociais, realmente pensar na educação financeira como os empreendedores da rua, as pessoas que estão na rua e que vão ter que ter esse conhecimento para desenvolver os seus negócios. Seja aquele vendedor, outro dia nós estávamos aqui na cidade e eu achei muito interessante a abordagem, o rapaz vendendo as balinhas de amendoim, mas a placa que ele trazia era assim: estou juntando meus recursos para o meu negócio, me ajude. Então, olha que abordagem, né? Assim, essa veia empreendedora
ela tem que casar com tudo isso que a gente está falando. Então, não é apenas o empreendedorismo social, mas o empreendedorismo como um todo, ele passa por temas muito importantes que foram abordados aqui no fórum, e esse é um assunto que a gente faz questão de trazer, lembrando que ele deve ser somado a muitos outros, né? Isso chama-se conhecimento. Né? O conhecimento você ganha com a prática, ganha com a experiência, mas você também ganha nesse diálogo, nesse discurso, você ganha na leitura, você ganha nessa construção colaborativa, na escuta, e por isso que eu acho que podemos aqui ter um caminho muito interessante de unir diferentes culturas, pessoas, para discutir um pouco mais. Eu tenho um interesse pessoal de ouvir sobre essas realidades dos países, como um curioso do mundo, mas também uma pessoa que há 20 anos trabalha com empreendedorismo social e que começamos amassando barro, literalmente. Né? Hoje estamos vivendo um momento bom, já vivemos no passado momentos bons, já tivemos momentos ruins, é uma montanha-russa. E é muito interessante a gente poder dialogar sobre isso com os participantes, porque os assuntos, eles ultrapassam isso que nós falamos, né? Quando você junta as culturas e as pessoas, vira um debate positivo, e trabalhar com um núcleo de empreendedores sociais da área da saúde, esse assunto pode nos trazer muitas coisas legais de marketing, de estratégia, de planejamento, sabe? Tem muitos assuntos que podem vir combinados aí numa formação que vai juntar um belo diálogo, viu? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a Aliança Latina pela oportunidade de nos unir, né? Tomara que a gente junte bons pares aí e que a gente possa realmente trabalhar esse projeto de coração aberto para aqueles que precisam. Então, eu vou me despedindo assim, eu acho que o nosso tempo está acabando, então já fica aqui a minha fala final para todos vocês. Muitíssimo obrigado e contem conosco. Juntos construímos. Deixo a palavra aberta agora para vocês, indo agora para o nosso fechamento pelo horário. Eu vou aproveitar aqui também já me despedir, reforçar para que vocês acessem o link, aqueles que tiverem interesse. Luiz leu meus pensamentos, porque eu ia falar justamente sobre o conhecimento, porque é o conhecimento que nos torna aptos a transformar o nosso entorno. Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue lidar com as situações, né? Fazer uma análise melhor. Estamos aqui, né, na nossa fase de planejamento com vocês, das inscrições, para entender o nosso cenário e ver e dialogar depois pessoalmente com cada um de vocês que tem interesse, para justamente criar a melhor forma da implementação desse projeto. Então, agradecer de novo a possibilidade, na certeza de que todos nós somos, né, parte aí desse todo planeta, que nem o Nassir colocou, e aqui, parafraseando, tem uma escrita que diz que a parte sem o todo não é parte, e o todo sem a parte não é todo, né? Por isso que estamos sempre juntos construindo. Então, agradecer e ficar sempre à disposição. Eu também, né, agradecer aí para vocês pela oportunidade, agradecer a Aliança, né, querendo aí vê-los, né, participando dos nossos projetos, né, que com certeza, que comprovadamente são positivos e podem ser positivos para vocês. Fica o convite e fica até uma sugestão, né, como o Luiz disse, que não existe um custo, né, para vocês, de que pelo menos conheçam o projeto, né, e conhecendo o projeto, vocês vão ter uma noção melhor ainda do potencial de multiplicação ou de atuação ou de mudança existencial que vocês vão poder conseguir fazer aí no seu público-alvo, na sua sociedade, tá bom? Então, aqui também me despeço e à disposição sempre de vocês. Bom, vou deixar aqui a minha despedida também. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que todos já colocaram. Estamos ansiosos para ouvir de vocês, tá? Boa tarde. Obrigada.
Bem, então, muito bem antecipada por Luiz, Dani, Nassir e Aline, reitero os agradecimentos, é muito bom poder compartilhar de um espaço como é a Aliança Latina, em que conta com mais de 100 organizações, né, mais de 20, são 21 países membros, enfim, representando milhões de pacientes, milhões de pessoas. E como o mote que tem levado a Aliança Latina é o mesmo que tem levado o IBS, né, o Instituto Brasil Solidário de Construção Coletiva, né, de estar alinhado aos desafios do milênio, e de enfrentá-los de maneira unida, aqui estamos. Reitero, então, o convite para que se juntem a nós e para que a gente se junte a vocês. Tem lá o formulário, está no chat, tem um link do site, né, sobre o projeto. Então, se você ainda não está convicto ou convicta de que quer aderir, que quer dar esse passo, conhece melhor, o formulário vai estar aberto durante um tempo, certo? Ele não vai fechar hoje. Óbvio que o quanto antes vocês chegarem melhor, porque o contato da gente também chega mais rapidamente, mas ele vai continuar aberto, então venham colocando lá suas informações, suas respostas, que, como a Aline falou, a gente está animado para receber e entrar em contato, certo? Sigam, acompanhem o Instituto Brasil Solidário, o projeto, assim como a gente tem acompanhado vocês e visto esses passos tão importantes. Obrigada, boa noite a todos e todas, e é isso. Legal, gente, boa noite. E Rayane, siga no Instagram também, né? Estamos lá, @Brasil Solidário, e montando também o Instagram do Vamos Jogar e Aprender. Mas vamos lá para o IBS, que tem muita coisa lá, a gente solta muita novidade também, vale sempre a pena lembrar, viu? Tá bom, gente? @Brasil Solidário. Muito obrigado, boa noite e contem conosco, sempre.